Nessa quinta-feira, que é de preocupação e alerta para os catarinenses, muitos estragos provocados pelo ciclone extratropical que atinge o estado. Muitas cidades sem luz, a gente continua falando sobre esse assunto e também sobre esses efeitos. Vamos colocar na tela, olha só, pessoal, a situação em tempo real do fornecimento de energia na área de concessão da Celesc, né? E aí a gente tem todos esses detalhes. Total de unidades consumidoras ao lado sem energia. Olha ali, gente, 103.737, o que representa quase 3% dessa área. É muita coisa. O catarinense já sente os efeitos. A gente sabe que em muitas regiões está ventando bastante, ou seja, esse número pode aumentar. A gente segue monitorando, então, nesse momento, mais de 100 mil unidades sem energia elétrica em Santa Catarina. Isso representa quase 3% de todo o fornecimento, né, de energia. A gente consegue acompanhar as cidades, né, que estão em vermelho. E aí a gente tem destaque, por exemplo, para Criciúma, olha só, um total de interrupções, mais de 30 mil, gente. Abaixo a gente tem destaque para Florianópolis, 12 mil, um pouco menor em comparação com, por exemplo, a Joinville, mais de 22 mil. Essa é a situação atualizada no momento, em tempo real, segundo a Celesc. É claro que a gente segue com esse monitoramento, muita gente sem luz e ainda sentindo esses efeitos. Pois é, a gente agora vai para o oeste do estado, ainda falando sobre o ciclone extratropical que atinge Santa Catarina, porque a região foi uma das mais afetadas pela chuva e esses fortes ventos, né? Jovan Petri está ao vivo com a Defesa Civil, atualiza para a gente. Oi, Jovan, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. A todos que nos acompanham aqui no SC no ar. Exatamente. Se ontem nós falávamos que o tempo está abafado, depois de todo esse temporal, agora está muito frio aqui. Essa temperatura está em 8, 9 graus, a sensação térmica pelo menos de 4, 5 graus, por isso a gente está agasalhado. Nós estamos aqui numa parte da cidade de Chapecó, onde ainda há falta de energia, mas as equipes da Prefeitura, Defesa Civil, trabalharam a noite toda para restabelecer a energia elétrica aqui na cidade. Claro que não foi na totalidade, mas alguns pontos. Nós estamos aqui bem em frente à prefeitura, ao cemitério do município, onde uma árvore caiu sobre a fiação elétrica, a rede elétrica, e o Roberto Bortolanza vai mostrar para a gente que a árvore ela já foi retirada do local, os galhos ainda estão aqui, mas o poste veio ao chão. Há um outro poste um pouco mais para baixo, que daqui a pouco a gente vai ver, que também está comprometido. Então, esta é a situação aqui neste ponto da cidade. Luciano Hunig, obrigado por nos atender nessa manhã, quando começa a garoar aqui no município de Chapecó de novo. Como é que dá para falar de levantamento neste início de manhã? Bom dia. Bom dia. No final da tarde de ontem, a partir das 17h30, 17h50, fortes rajadas acima de 100 km por hora atingiram essa nossa região. Mais de 4 mil unidades sem energia, residenciais sem energia. Nós tivemos atividade junto com o grupo do CEINFRA, equipe de poda de árvores, fazendo a limpeza das vias, corpo de bombeiros. Trabalhamos intensamente até por volta de 11 da noite. Foram 24 registros de árvores sob rede elétrica energizadas, né? O Corpo de Bombeiros trabalhou intensamente, o pessoal do CEINFRA com a questão das podas, a Defesa Civil fez a distribuição de 64 unidades de kits de lona para casas que tiveram destelhamento. Nessa manhã passamos no CEIN, né, Aquarela, onde foi então canceladas as aulas no período da manhã. As equipes da prefeitura deverão já trabalhar na manutenção na parte da manhã para que as aulas retornem à tarde. Então esse é o cenário para agora de manhã. As equipes estão nas ruas, né? Isso aqui vai dar muito trabalho. São projetos aqui no mínimo 2, 3 dias para poder restabelecer a questão da energia nesse ponto da cidade mais alto. Agora em Joaçaba, por exemplo, para todos que nos acompanham, os ventos chegaram a 100 km por hora de acordo com as orientações que nós recebemos agora no início da manhã. Como é que é a situação de Chapecó? Quantos milímetros de chuva, se sabe, a força do vento? Exatamente, a chuva foi torrencial, não era grande volume de água, né? Mas assim, a velocidade do vento acima de 100 km por hora. Então, a velocidade rajadas, então temos algumas imagens circulando aí, então onde veículos movimentam lateralmente na pista, motoqueiro caindo, porque não conseguia se
pôr de pé, então, com as rajadas de vento. Então, isso provocou destelhamento, queda de árvores e problemas nas redes energizadas, né? A previsão do tempo ainda é de chuva até o final do dia. Neste momento está ventando, nesse ponto alto a gente sente isso. Aonde tem árvores muito altas existe o risco. Para a comunidade vai esse alerta, mantenha-se em local isolado. Se não tiver que sair para a rua, não saia. Se não tiver que levar os filhos para o colégio, não leve. Fique em casa, se proteja, porque o dia ainda vai ser um dia de bastante trabalho. Defesa Civil, com o apoio do senhor prefeito João Rodrigues, determinou que o CEINFRA esteja à disposição. As equipes já estão nas ruas, né, fazendo retirada de material e liberando a pista. Tá bom. Obrigado por enquanto, Luciano. Obrigado pelas informações. Então, dando um panorama geral, Marta e Lucas, nesse início de manhã, há ainda pontos sem energia, como o Lucas há pouco estava falando. Eu destaco aqui 2 cidades no oeste de Santa Catarina, onde mais de 50% das residências ainda permanecem sem luz. Coronel Martins e Santiago do Sul são exemplos aqui na nossa região. Também há registros de quedas de árvores sobre rodovias aqui no oeste do estado de Santa Catarina, nas rodovias SC 480, SC 157. Então são algumas orientações, são alguns detalhes deste vento forte que soprou no fim da tarde, início da noite de ontem aqui em Chapecó, que trouxe esses transtornos aqui do município. Por hora seriam essas as informações. Como eu disse, Joaçaba teve esse registro de 100 km por hora nas rajadas de vento. Ainda na noite de ontem, claro, são informações extraoficiais, 85 km a força do vento aqui em Chapecó, e a gente segue acompanhando toda esta situação aqui no oeste do estado, e outras informações, atualizações a gente traz aqui no SC no Ar.